Agora, eu queria saber, quantos aqui têm participado da nossa série Deus de Milagres? Levanta a mão se está Deus de Milagres vindo com a gente, tá bom? Quem tem sido instigado por Deus para você dar passo no sobrenatural? Amém. É da vontade de Deus que nós venhamos ser uma igreja que se mova totalmente no sobrenatural. É bom você ter homens e mulheres ungidos de Deus que trazem a palavra e trazem um romper e ministram o sobrenatural. Mas melhor do que nós nos centrarmos ou rodearmos homens e mulheres de Deus que são ungidos, é nós recebermos dessa unção e nós vivermos como cultura o sobrenatural. Amém? Então, o que Deus está querendo construir aqui na Monte Sião é uma cultura do sobrenatural. E quando a gente começa a olhar aquilo que Deus tem feito desde o início da humanidade, Ele, um Deus totalmente supremo, monta e constrói, cria, na verdade, um mundo que é natural. E mesmo no Antigo Testamento, esse mundo natural recebe as intervenções de um Deus que está sobre o natural, e Ele vem nos lembrando: eu sou um Deus de milagres. Por 135 vezes na Bíblia você escuta o termo, ou você lê a frase: então saberão que eu sou o teu Deus, ou então saberão que eu sou o teu Senhor, ou eu sou o teu Deus e o teu Senhor. E toda vez que Ele diz isso, Ele está fazendo menção que eu sou teu Deus após um evento sobrenatural. O que quer dizer que Deus sempre quis ser identificado como um Deus de milagres. Isso acontece com o povo de Israel no Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento com a igreja, aquela frequência e esse padrão do sobrenatural, ele continua também. Agora, interessante é que na grande comissão, eu queria que você abrisse comigo em Marcos 16, versículo 17, você já leu isso diversas vezes, mas eu queria que você prestasse atenção em algo aqui. Ele diz no versículo 17, depois de Jesus ter sido crucificado, depois dele ter sido ressurreto, ele está prestes a ascender aos céus, aonde ele está agora, e ele diz no versículo 17, estes sinais acompanharão os que crerem. Fala comigo, sinais. A palavra sinais, quando você enxerga isso nos evangelhos, ela significa milagres ou prodígios. Ele está falando assim, os prodígios, os milagres acompanharão os que crerem. Quantos aqui se consideram crentes em Jesus? Levanta a mão se você considera crente em Jesus, tá bom. Pelo fato que você crê e eu também creio, nós devemos de vez em quando, eu creio que isso é saudável, fazer essa pergunta retórica: Deus, será que os sinais estão me seguindo ou me acompanhando? Eu sei que eu devo pregar o evangelho, eu sei que eu devo batizar pessoas, mas Pai, será que os sinais estão me acompanhando? Porque uma das evidências que você realmente é um crente é que os sinais estão te acompanhando. Ele descreve os sinais aqui no versículo 17, quando ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Fala comigo, libertação. Eles falarão novas línguas. Fala comigo, fluir do Espírito. Pegarão em serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Fala comigo, livramento sobrenatural. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Fala comigo, cura física. Então a palavra diz no versículo 19, esses aí são os sinais, por sinal. Versículo 19, ele diz que depois que ele tem de ter lhe falado isso, o Senhor Jesus foi elevado, ele ascende aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então Jesus já foi embora, ele ascendeu. Versículo 20, então o Senhor, ou melhor, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Agora, eles estão cumprindo o ide e pregai o evangelho. Eles saem e eles começam a pregar. Só que aqui no versículo 20 também diz logo na sequência que o Senhor cooperava com eles. Agora, quantos aqui gostariam de ter o Senhor cooperando na tua missão? É muito melhor, se você pudesse pedir ajuda por alguém. Eu tenho uma missão, se chama Grande Comissão, eu tenho que cumprir isso aqui na terra. E por mais ungido que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu te garanto, ninguém é melhor do que o próprio Deus te ajudando na tua missão. Concorda comigo? Agora, se você quer ajuda, quantos querem a ajuda de Deus na tua missão? Tá bom, se você quer aceitar a ajuda de Deus na tua missão, você tem que entender que Ele já condiciona como Ele vai cooperar com você. Muitas vezes nós pedimos: Pai, eu quero que o Senhor venha cooperar comigo na maneira de eu comunicar o Evangelho. E isso é bom, isso é importante. Ele quer te ajudar na maneira de você entender a doutrina, que ela venha a ser uma boa teologia. Só que aqui no versículo 20 ele já deixa claro como que ele quer te ajudar no cumprimento da grande comissão.
ele fala aqui que ele confirmando-lhes, está vendo aqui no versículo 20? Diz assim, confirmando-lhes, fala comigo, confirmação. Então a maneira que ele vai nos ajudar, ele vai confirmar. Ele basicamente está falando, se você abrir a boca, eu vou te respaldar. Quando você falar e pregar o evangelho, eu venho com a confirmação, eu não vou te deixar na mão. Você não vai ficar sozinho falando e as pessoas escutando uma pessoa que está solitária. Não, eu estou na tua retaguarda, eu vou confirmar as palavras que saírem da tua boca. Mas o que significa confirmação nesse caso? Aqui ele diz que ele vai confirmar, ele fala confirmando-lhes a palavra com os sinais. Fala comigo, sinais. Então ele está falando, olha, se você crer, os milagres te seguem. E quando você cumprir a grande comissão, eu vou te ajudar. Deus, eu preciso da tua ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Então como que você vai me ajudar? Quando você pregar, você ajuda, você permite com que eu venha com os sinais trazer confirmação. Então o que significa é que a maneira correta de você pregar o evangelho é você falar teoria e demonstrar a prática. Faz sentido? Se você for pegar o pé da letra Bíblia, isso aqui não é minha opinião, isso aqui não é o que a Montião acha, isso aqui é o que a Bíblia está falando. É só você ter um raciocínio lógico naquilo que você está lendo do texto. Se você quiser pregar o evangelho da maneira correta, você tem que pregar e permitir a confirmação através de milagres. Por isso, um evangelho que não é poderoso é só boa teologia. E na verdade a melhor teologia é Jesus em pessoa encarnada. Jesus é a perfeita teologia, o que significa que Jesus falava sobre o reino, ou ele ensinava o reino, ele pregava o reino, ele proferia o reino, e depois ele demonstrava o reino falando, o reino é chegado, traz o cego, ele cura o cego, fala, isso aqui é reino. Existe hoje, talvez, um pouco de receio de nós falarmos de uma maneira tão enfática e um tanto quanto intencional, mas eu estou aqui para falar, na verdade, tem que ter cobrança de sinais e maravilhas no teu evangelho. Se você quiser ser bíblico, você fala, Theo, eu quero ser sério com Deus na palavra. Então, na palavra está dizendo, você tem que respaldar aquilo que você prega com sinais e maravilhas. Eu não quero falar isso para você sair aqui com peso, mas de vez em quando faz bem você fazer algumas perguntas. Pai, quando foi a última vez que eu curei um enfermo? Quando foi a última vez que alguém estava opresso e eu ministrei e a pessoa foi liberta? Quando foi a última vez que o Senhor tomou minha boca e eu vim com uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria que destravou toda uma situação? Deus, quando foi a última vez que realmente, porque eu estava lá, houve um livramento para um conjunto de pessoas só porque eu estava lá? Eu lembro de umas 3, 4 situações, e eu pego bastante avião, mas onde eu sofri umas turbulências assim, onde literalmente terror invadiu o avião. Alguém já passou por uma dessas turbulências ou não? E eu falei, a mulher do meu lado, uma senhora chorando, meu Deus do céu, Ave Maria, ela começava o Ave Maria, ela voltava, ela começava de novo, eu falei, fica tranquila, esse avião não vai cair, você não vai morrer. Ela falou assim, como você sabe, moço? Eu falei, porque eu estou aqui. E eu nem comecei a fazer o que Deus me chamou para fazer. Faz sentido? Quando você tem a convicção do teu chamado, você pode ter essa confiança e falar, você vai receber o livramento, você vai tomar veneno, você não vai morrer, porque você tem um propósito de Deus, e você está falando, eu vou pregar e o Senhor vai respaldar com sinais e maravilhas, e livramento é sinal e maravilha. Faz sentido o que eu estou falando? Então aqui é a maneira que o Senhor nos ensina como temos que pregar o evangelho. Agora é interessante que Israel viu as obras de Deus. Lá em Êxodo 33, Moisés faz a oração, não me faça sair daqui se tua presença não for comigo. Moisés tinha um apreço pela presença. Agora, quantos aqui podem dizer que você já viu Deus curar alguém? Levanta a mão, seja você ou outra pessoa, Deus já curou alguém perto de você, você já viu isso, você é testemunha disso, tá? Quantos aqui podem falar, eu sou testemunha que Deus realmente liberta o endemoniado? Quantos podem dizer, eu sou testemunha que Deus traz provisão financeira de uma maneira miraculosa? Tá bom. Quantos podem dizer, eu sou testemunha que Deus traz livramento aonde existia perigo, Ele me protegeu pessoas, eu vi isso. Tá bom. Você nada difere do povo de Israel. Nós vimos isso e somos testemunhas disso. O que significa que o povo de Israel saiu do Egito vendo as obras de Deus. Eles viram os milagres, o mar vermelho se partindo. Na verdade, antes, as 10 pragas. As 10 pragas sobre o Egito que os leva a ter o êxodo. Depois o maná caindo do céu, o café da manhã deles, toda manhã. Uma coluna de fogo à noite que o aquecia e os guiava no meio do deserto, na escuridão. Um pilar de nuvem durante o dia que fazia sombra no sol do deserto. Eles viram
diversos sinais de Deus. Agora, a pessoa que vê um sinal, assim como você levantou a mão, é uma testemunha das obras de Deus. A pessoa que é uma testemunha das obras de Deus nada mais é do que uma pessoa que tem um entendimento ou conhecimento daquilo que Deus pode fazer. Faz sentido? Você viu aquilo que Ele fez, você fala: eu sei o que Ele é capaz de fazer, eu sei o que está no alcance de Deus. Que bom. Agora, só porque você sabe aquilo que Deus pode fazer, não quer dizer que você sabe quem Deus é. Moisés entendeu isso e por isso que ele fala: olha, o povo de Israel viu tudo aquilo que o Senhor faz, eles sabem aquilo que são as tuas obras e a tua capacidade de fazer coisas mirabolantes e realmente sobrenaturais. Só que eu não quero me contentar com isso, eu quero conhecer os teus caminhos. Se eu achei graça aos teus olhos, eu peço: mostra-me os teus caminhos. Por quê? Porque ele entendeu que não era suficiente ver e testemunhar as obras de Deus. O que manteria ele debaixo de um portal de céus abertos constante seria ele conhecer os caminhos de Deus. Fala comigo: caminhos de Deus. Se você estiver anotando, eu não estava aqui semana passada, anota isso. Caminhos de Deus são nada mais do que princípios e processos oriundos da natureza de Deus que operam em nossas vidas. Esses são os caminhos de Deus, princípios e processos oriundos da natureza de Deus que operam em nossas vidas. E Moisés entendeu: eu preciso sacar como que funcionam as coisas. Eu quero entender o que move o teu coração. Eu quero entender a tua intenção. Eu quero entender como o Senhor pensa, como o Senhor sente. Eu quero entender o teu processo de tomada de decisão. Eu quero entender os teus caminhos. Mostra-me os teus caminhos. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Por que ele ora isso logo na sequência? Porque os caminhos de Deus te levam para a presença de Deus. Faz sentido? A presença manifesta de Deus, aonde Ele escolhe manifestar, Ele está em todo lugar, mas não é em todo lugar que Ele manifesta a presença dEle. Onde Ele manifesta a presença dEle, normalmente o que nós entendemos é um passo além da presença manifesta, existe o que nós chamamos de glória. Fala comigo: glória. Então Moisés queria entender os caminhos de Deus, porque ele sabia: se eu entendo os caminhos de Deus, eu tenho contato com a glória. E a glória, se você olha na palavra, você vê 3 palavras para descrever glória. Você tem a palavra kabod. Kabod é o peso da glória. O peso da glória diz respeito ao valor de algo. Você mede o valor de metais especiais ou metais preciosos de acordo com o peso. Quando você fala: eu experimentei o kabod de Deus, você experimentou o valor da glória. Você tem outra palavra, Shekinah, que significa o tabernacular da glória, é a presença da glória no nosso meio. E também você tem o doxa, que é a expressão da glória por sinais, maravilhas e assim por diante, fenômenos sobrenaturais, é a glória de Deus. Então quando você tem aqueles momentos onde você vê manifestações de glórias, é o doxa de Deus. Então Moisés fala: eu preciso da tua glória. E o incrível é que quando eu escutei uma vez alguém descrever glória da seguinte maneira, e faz sentido isso, e é uma maneira um pouco simples, mas é verdade. A glória de Deus não é só a manifesta presença de Deus, é a presença manifesta mais poder. Lá é a atmosfera da glória, é a atmosfera onde você experimenta a presença na sua forma mais intensa, mais real, talvez a mais pura, aonde só na atmosfera da glória o morto ressuscita. Na atmosfera da glória, pessoas são curadas sem ninguém orar por elas. Faz sentido? Eu já tive em reuniões onde literalmente pessoas, a glória entrou naquele lugar e pessoas literalmente saíam de cadeira de rodas, sem ninguém orar. Elas começavam a sentir vontade de sair da cadeira de rodas, saíam nessas reuniões onde a glória de Deus vinha, era uma maneira tão forte e poderosa que pessoas vinham para o altar no meio da mensagem, interrompiam a mensagem e falavam assim: eu quero ir para Jesus, o que eu tenho que fazer? Ninguém fez apelo, ninguém pregou o evangelho. A glória começa a transformar pessoas. Eu não sei você, mas até o dia que eu morrer, eu quero buscar a glória de Deus. Porque quando eu tenho contato com a glória, algo me transforma. E se pessoas tiverem contato com Tel, versão Tel, cheio de glória de Deus, elas serão transformadas. Moisés sobe ao Sinai, ele tem encontro com a glória de Deus, ele volta, o seu rosto está resplandecendo a glória de Deus. As pessoas não conseguem nem olhar para eles, tem que pôr um véu no rosto dele, porque era muita coisa, era muita glória de Deus. Aquilo está afetando quem eu sou. Isso é um encontro com a glória de Deus. Faz sentido?
Agora, quando você começa a entender Deus, eu quero estar nessa atmosfera de glória. E eu não quero baratear isso, porque a atmosfera de glória é uma coisa bem rara. A atmosfera de glória não é uma coisa que você... Sabe, raramente eu vi isso num lugar constantemente. Eu sou uma pessoa que sou muito curioso e eu estudo os avivamentos e eu pergunto para as pessoas que já experimentaram avivamentos sabe, Randy Clark foi um cara que Deus usou para começar aquele avivamento em Toronto, lá no Canadá. Eu conversei também com alguns pastores argentinos que estavam no avivamento da Coreia, da Argentina, conversei com pastores da Coreia que estavam naquele avivamento da Coreia. Eu sempre estou perguntando, como que eram aquelas reuniões? Me conta. Eu estava com o Daniel Kolenda há pouco tempo atrás, o sucessor do Reinhard Bonnke. Ele foi tocado por Deus e chamado ao ministério no avivamento de Pensacola, na Flórida. Alguns de vocês lembram daquela Assembleia de Deus lá em Pensacola, que recebeu o mover de Deus. Foi naquelas reuniões que ele foi chamado ao ministério. E eu fico perguntando, como que eram aquelas reuniões? Me conta mais. Eu sou sempre curioso eu lembro que um deles falou: nós tínhamos cultos poderosíssimos com a presença manifesta de Deus, mas tivemos alguns cultos que era glória de Deus. E quando eram cultos de glória de Deus, você não precisava nem pregar, as coisas aconteciam. Eu fico pensando, Deus, como que seria nós, uma igreja, Monte Sião, construirmos um ambiente propício para o sobrenatural, onde seja a presença manifesta ou até mesmo a glória de Deus, mas a gente consegue construir uma atmosfera onde o sobrenatural não está restrito a um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Como que seria isso? Como que seria nós conseguirmos fazer ou gerarmos um ambiente onde constantemente nós estamos experimentando céus abertos? Você vir para um culto, experimentar o fogo do Espírito Santo. Em alguns momentos na história isso era raro, em alguns lugares do globo isso é raro. Eu digo para você que hoje em 2019 no Brasil isso não é raro. Pela graça de Deus é muito mais frequente do que em outros lugares do planeta hoje, em outras épocas. Você experimentar a presença, o fogo do Espírito Santo não é raro. Agora eu vou falar que até hoje nós ainda temos que amadurecer como igreja brasileira para entendermos como que eu pego aquilo que é essa atmosfera dentro de um culto cheio do Espírito Santo e faço isso o meu dia a dia, aonde eu moro, aonde eu vivo, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, até que eu consiga viver debaixo de um portal de céus abertos constantes. Faz sentido? É isso que é o próximo nível, o próximo patamar daquilo que Deus tem para nós. Até hoje nós temos tido conferências cheias do fogo do Espírito Santo. Então as pessoas vêm, elas são tocadas pelo fogo de Deus, elas são impactadas, elas sentem as manifestações no corpo, no físico, mas depois de 3, 4 dias, o que isso está mudando a sociedade? Na verdade, quando nós falamos sobre reforma, reforma só acontece, ela só migra de avivamento para reforma, quando a igreja consegue levar o que nós experimentamos dentro das 4 paredes da igreja para fora na sociedade. Quando a gente consegue amadurecer na gestão desse ambiente da presença de Deus. Então hoje eu quero falar sobre isso. A gente vai finalizar a nossa série falando como que nós construímos um ambiente propício para o sobrenatural. E eu pus o nome da nossa mensagem hoje de gestão ambiental do sobrenatural. Gestão ambiental do sobrenatural. Eu sei que tem um pessoal que gosta das coisas verdes, abraçar árvore, essa parada, meio ambiente. Primeira coisa, o Bolsonaro foi eleito, eles estão perguntando qual que é a política do meio ambiente. Enfim, legal, eu gosto das árvores também. E eu acho que a gente tem que cuidar bem da natureza, porque Deus nos deu a natureza, nós temos que ser bons mordomos dela, e a gente não tem sido isso, não tem feito isso. Mas, sabe, o que eu quero falar não é sobre um ambiente, ou meio ambiente terreno. Eu não quero falar sobre o meio ambiente que se diz respeito às questões biológicas. Eu quero falar sobre um meio ambiente espiritual. Como que você faz a gestão de um ambiente espiritual que faz com que o sobrenatural permaneça pairando sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua igreja, sobre o teu link, sobre seja o que for. 3 pré-requisitos para você construir esse ambiente. E eu digo para você que nós estamos vivendo dias que, se nós não aprendermos a fazer isso, nós vamos ter só o mover de Deus dentro de reuniões pentecostais. E reunião, sabe, você é familiarizado no Brasil, isso é muito comum. Eu vou subir para um monte para orar. Você conhece alguém que sobe para um monte para orar? Tá bom, que bom. Eu sempre fiquei pensando, por que eu tenho que subir para um monte para orar? Ah, Jesus subiu para um monte para orar, tá bom.
mas Jesus também transformava e pegava aquela glória e levava para dentro do templo, para dentro do mercado, para as praias, para as ruas. E eu não sou contra você subir para o monte para orar, mas o que eu estou falando é, a não ser que a gente consiga evoluir de não só subir para o monte para orar, ir para a igreja para uma vigília, ir para a conferência evangélica e pegar aquilo e aprender quais são as ferramentas que eu pego, o que eu estou experimentando aqui e levo para o meu dia a dia nas casas onde eu vivo, nas empresas onde nós trabalhamos, nas faculdades onde nós estudamos. Como que a gente faz isso? 3 pré-requisitos bem simples. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Se você puder abrir aí, Apocalipse 19, versículo 10. Na verdade a gente vai ler só um trecho, é bem curto, mas você vai entender. Diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, você encontrou a última frase do versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que seria o testemunho de Jesus? Quantos aqui experimentaram a cura de Jesus na tua vida? Tá, esse é o testemunho de Jesus na tua vida. Quantos aqui experimentaram a restauração de Jesus na tua vida? Levanta a mão, tá bom. Isso aí é o testemunho de Jesus na tua vida. O que ele está falando é tudo aquilo que Jesus já fez na tua vida, seja cura, seja libertação, seja provisão, seja o que for, algum milagre que ele já fez na tua vida. Ele fala assim que o testemunho daquilo que Jesus fez na tua vida é o espírito da profecia. Nós não trazemos testemunhos e nós não compartilhamos testemunhos para nos vangloriar, com certeza não. Nós testemunhamos também para glorificar a Deus, mas não é só isso. As pessoas pensam, nós não vamos dar um testemunho para nos vangloriar, nós temos que dar, irmão, vem aqui para frente, você tem que dar um testemunho para você glorificar a Deus. Sim, e não só isso. Você traz o teu testemunho para glorificar a Deus, mas você traz o teu testemunho para ele ser lançado como uma profecia no ar. Faz sentido? Ele fala assim, olha, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra testemunho, se você pegar no hebraico, no Antigo Testamento a palavra testemunho é no hebraico Ehud. Fala comigo, Ehud. E-H-U-D, significa fazer de novo, é literalmente fazer de novo. Na verdade é um termo jurídico. Então quando eles tinham, vamos supor, alguém tem uma queixa contra uma outra pessoa, e ele fala, nessa queixa você me prejudicou, ele vai diante do juiz, isso na lei de Moisés, e daí o juiz diante desses dois, a pessoa que está levantando a queixa e a pessoa que está sendo acusada, ele vai falar assim, bom, para a gente poder então dar um veredito final aqui, eu vou precisar de um Ehud, eu vou precisar que alguém venha encenar, ou fazer de novo, ou simular novamente o que aconteceu, para eu poder ver, e eu então falar, vai ser esse o veredito. Então eles traziam atores, e eles falavam, foi assim, assim, ele pegou uma arma, e fez isso em mim, e daí eles fazem a encenação no tribunal, o juiz vê aquilo, ele vê o Ehud, o fazer de novo, o testemunho, e fala, bom, agora eu tenho uma sentença, e ele libera a sentença. Daí que vem essa palavra Ehud. Então quando a palavra de Deus fala o testemunho de Jesus, basicamente quando você está trazendo testemunho, você está encenando, você está trazendo novamente à tona. E daí o Senhor fala, quando você faz isso, você não está simplesmente me dando glória, você na verdade está colaborando para a essência da profecia, o espírito da profecia. Fala comigo, profecia. Então tem 2 dimensões para a profecia. Se estiver anotando, anota esse negócio. A primeira dimensão da profecia é você predizer o que vai acontecer, é previsão de futuro. Então profecia é previsão de futuro, é a primeira dimensão da profecia. Então quando você recebe uma profecia que fala assim, no dia 21 de abril você vai receber um telefonema, esse telefonema vai mudar a tua vida, e se você já recebeu uma profecia assim que é verdade, você sabe exatamente o que eu estou falando. Está falando, vai acontecer isso no futuro. Inclusive hoje, entre uns dos cultos, entre o culto das 8 e das 11, eu recebi um testemunho, alguém me contou um testemunho de um jovem lá em Maringá, no Paraná, que tinha estado numa reunião e uma pessoa foi tomada pelo Espírito e trouxe a profecia para ele e disse assim, no dia 21 de abril você vai receber um telefonema, é um convite, é uma vaga para você estar lá junto com o Dunamis, numa empreitada nova que eles vão abraçar. Se você disser sim para isso, tua vida vai mudar. No dia 20 de abril, o pessoal estava conversando no escritório, ele está precisando de alguém que faça isso, aquilo, e daí alguém falou assim, eu conheço alguém lá em Maringá, bom, então amanhã liga pro cara, e daí dia 21 de abril o cara liga, o cara fala assim, você não está entendendo, eu estou tremendo aqui, não, é só uma vaga, cara,
Não, você não está entendendo. Tem uma profecia que dizia, há 2 meses atrás, que no dia 21 de abril eu ia receber esse telefonema. Quem já recebeu uma profecia assim, de previsão do futuro, que se cumpriu na tua vida? Alguém já recebeu? Eu já recebi isso. Tá. Então a profecia pode ser a previsão do futuro. Agora, a segunda dimensão da profecia, a profecia também, ela é o proferir algo no espírito que gera ou que cria uma nova realidade no futuro. Então os profetas fazem essas duas coisas. Os profetas vão prever o futuro e os profetas também vão proferir algo no espírito que vai gerar uma nova realidade no futuro. Faz sentido? E são duas coisas diferentes, só que na verdade no resultado às vezes não parece que é diferente. Então o que acontece é que a palavra de Deus fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, que muitas vezes diante de um testemunho que você está escutando aquilo que Deus fez com aquela família, existem os componentes proféticos para gerar uma nova realidade na tua família. E se você consegue entender isso no mundo espiritual, você pega aquilo e aquilo se concretiza no físico, no cumprimento daquilo na tua vida também, assim como foi feito na vida do outro. Faz sentido? Então como que você começa esse embalo do sobrenatural? Com uma cultura de testemunho. Quando você começa a valorizar testemunho, você não consegue, você enxerga testemunho mais do que simplesmente, o irmãozinho lá que vai contar uma história. Não é só o irmãozinho que vai contar uma história. Se você tiver os olhos para enxergar no mundo espiritual, na verdade, palavras proféticas são recipientes de essências. Se você vai na tua faculdade e pergunta para o teu professor de ciência política ou de economia: professor, eu tenho uma pergunta, me fala, explica melhor, o que é a reforma da Previdência? Ele vai começar a explicar para você o que é a reforma da Previdência. As palavras do teu professor, no nível terreno, elas são recipientes de informação. Então as palavras do teu professor de faculdade vão adicionar o quê? Conhecimento para a tua cabeça. Agora as palavras de Deus, ela além de renovar a tua mente, ela alimenta o teu espírito. Faz sentido? É por isso que Salomão falava que na ponta da tua língua existe poder para a morte e para... Faz sentido? É por isso que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo o quê? Ouvir, e ouvir o quê? O jornal. A palavra de Deus. O jornal vai trazer para você conhecimento aqui. A palavra de Deus vai carregar vida para você aqui. Faz sentido? É por isso que quando você começa a entender profecia, profecias são recipientes e palavras que são recipientes de essências. É por isso que eu também não levo de maneira leviana quando pessoas falam: eu não te dou a bênção. Elas podem estar erradas. A gente já recebeu pessoas aqui que vieram de outras igrejas que foram amaldiçoadas na sua saída de outras igrejas, o que para mim é uma aberração. Eu acho que isso é abominável para Deus, mas Deus vai honrar o princípio. Se a pessoa ungir uma pessoa, a palavra daquela pessoa carrega peso. E se a pessoa fala assim: você vai sair da minha igreja, você vai para uma outra igreja, tudo bem, então eu vou falar para você, você não vai com a bênção, e começa a amaldiçoar. A verdade é que aquelas palavras carregam poder, sim. E quando essas pessoas chegam aqui, a gente quebra isso em nome de Jesus. A gente declara a bênção sobre elas. Então nós, com a unção sacerdotal que nós carregamos, nós vamos sobrepujar aquela unção sacerdotal que não levou a bênção. A gente fala assim: não, a gente quebra essa maldição, a gente declara sobre você bênção. Seria também tolice da nossa parte ignorar: isso não é nada não. É alguma coisa. Porque no mundo espiritual, palavras são recipientes de essências, seja vida ou morte. Faz sentido? Então quando você começa a gerar uma cultura de testemunho, bem simples, as pessoas pensam: Theo, mas eu entendo como isso funciona dentro do contexto de igreja. Como que isso vai funcionar fora do contexto de igreja? Você está num churrasco com a tua família, teus tios, teus primos, está todo mundo lá. Talvez nem todos são cristãos, talvez nem todo mundo acredita em Jesus, mas você recebeu uma bênção do Senhor naquela semana. Em algum momento você não vai falar: pessoal, eu tenho que trazer um testemunho que é o espírito da profecia para vocês. Você não vai falar isso. Mas no meio do pessoal conversando, comendo, tudo mais, você fala assim: aí pessoal, você não vai acreditar o que aconteceu comigo semana passada. E você começa a contar a história de como Deus trouxe um livramento na tua vida. E como você viu que era para ser um acidente fatal, mas de alguma maneira você sentiu que a presença de Deus estava com você num momento tão crítico. E você fala assim: eu só sei que eu estou aqui para te contar, e eu tenho certeza que foi Deus. E você solta. Você fala: vou pegar uma água. O que aconteceu? Mudou a atmosfera. A atmosfera está com fé, tipo, e aí? A atmosfera está com expectativa. Por quê? Porque o teu contar, o teu relatar do testemunho
já levou, já começou a borrifar a essência da profecia em todo aquele ambiente. E as pessoas, elas não são nem crentes, mas elas estão tipo, eu estou reconhecendo que o negócio está diferente aqui, mudou alguma coisa aqui. Faz sentido? É por isso que muitas pessoas que não são nem evangélicas, elas pisam dentro de um culto, elas começam a chorar, porque elas estão reconhecendo que tem alguma coisa na atmosfera. A atmosfera está diferente. O que nós temos que fazer para termos então um ambiente propício para o sobrenatural? Você tem que fazer gestão da tua atmosfera. Como que você vai ter uma atmosfera cheia de fé e de expectativa? Borrifando testemunho por onde for que você vá. Mesa de jantar, conta testemunho. Não fala, meu irmão, eu quero ter uma oportunidade para contar. Não é isso que você vai falar. Você vai ser normal. Você vai simplesmente contar uma história. Você conta histórias. Faz sentido? Você está na tua empresa, em uma reunião, você conta uma história. Você está na faculdade, entre as aulas, teus amigos, conta uma história. E você está borrifando testemunho. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. E aquilo começa a gerar fé, expectativa. E as pessoas vão começar a encarar circunstâncias na vida. E quando elas estão nas circunstâncias na vida, você vem para a cabeça delas. E daqui a pouco você recebe um telefonema, você recebe uma mensagem de WhatsApp. Lembra que você me contou sobre isso? Quem sabe você pode me ajudar? Tu passa uma situação assim, assim. Por quê? Você já começou a preparar a atmosfera de fé. Fala comigo, atmosfera de fé. Sabe, a verdade também é que o Senhor trabalha, Ele tem caminhos, Ele trabalha com os dons do Espírito para que a gente venha gerar essa atmosfera de fé. Se você for ver, todo mundo sabe dos dons do Espírito aqui, né? Você já escutou falar sobre dons do Espírito. Se você for ver na palavra, nós temos 3 listas de dons do Espírito. Você tem a lista de Romanos 12, você tem a lista de Efésios dos 5 ministérios, que são dons para a igreja. Daí você tem a lista de Coríntios, que são os mais conhecidos, os 9 dons que Paulo fala. Então você tem, nos 9 dons, você tem as categorias dentro desses 9 dons. Você tem a categoria dos dons de revelação. Fala comigo, dons de revelação. Se você estiver anotando isso, anota isso aqui. Dons de revelação incluem o dom do discernimento dos espíritos, o dom de palavra de sabedoria e o dom de palavra de conhecimento. O que significa você ter o discernimento dos espíritos? É bem simples. Tem pessoas que começam a dar muito nome para demônio e me confunde todo. É bem simples, eu vou te dar uma maneira de você entender discernimento dos espíritos bem simples. 3 fontes. Ou é espírito do homem, ou é espírito maligno, ou é o Espírito Santo. Você entra numa situação, você fala, Deus me dá o discernimento. Isso aqui vem do homem, vem do diabo ou vem de Deus? Bem simples, tá? Então isso aí você já entendeu. É um dom que te ajuda a entender o que está acontecendo na atmosfera espiritual. Esse é um dom do discernimento dos espíritos. Dom da palavra de sabedoria é uma palavra que Deus te dá, que é uma chave que destrava uma coisa que parece ser tão complicada. Você tem a palavra, aquilo destrava, assim como José teve para solucionar a fome no Egito, assim como Daniel também teve para trazer sabedoria para o rei para o Nabucodonosor na Babilônia. Então são pessoas que se movem. Esther também, eles se movem em palavras de sabedoria. Agora, palavras de conhecimento é muito mais fácil ilustrar. Eu vou usar essa ilustração. Você está num casamento, você fala assim, Theo, eu entendo que você está falando isso aqui, como faz isso fora da igreja? O que eu quero que você, hoje, nós como Monte Sião, o que nós temos que aprender são ferramentas que funcionam fora da igreja. É inútil você ter uma ferramenta que funciona aqui. Aqui deixa que eu dou conta, que eu vou liderar, a gente vai fazer as coisas. Agora, o que eu quero é que você saia daqui com ferramentas para fazer na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família, na tua academia, onde for que você joga bola e seja lá o que for que você faz da vida. Você tem que ter ferramentas para você levar essa atmosfera que está aqui dentro. Nosso objetivo, levar essa atmosfera que nós temos aqui fora. Como que você faz isso? Vou te dar um exemplo. Você está num casamento, festa de casamento, tem a mesa de doce. Você vai para a mesa de doce, chega alguém do teu lado, vai pegar doce também junto. E na hora, você que cultivou uma devoção com Deus, coração sensível para escutar a voz de Deus, você tem uma impressão. Talvez você não escutou uma voz, talvez você não escutou, sei lá, teve uma visão, você simplesmente sentiu, você sentiu. A pessoa que está pegando doce está com gastrite. Você fala, Deus, está com gastrite? Conta mais, Deus. E Deus fala, começou no término de um relacionamento que ela foi muito machucada, e depois ela não conseguiu liberar perdão, está muito mais grave, e agora está numa dor aguda. Coisa da minha cabeça. Pode ser, mas não vale a pena tentar. Se você quer se mover no sobrenatural, você tem que dar o passo de fé. Fé se escreve R-I-S-C-O. Então você vai arriscar. E você fala, oi, tudo bem? E a pessoa te olha e fala assim, oi, você por acaso tem gastrite?
Daí você não sabe se acertou ou errou. Daí ela fala, como que você sabe? Ufa. Daí você fala, por acaso isso aí começou quando você terminou um relacionamento, você foi muito machucada e você não conseguiu liberar perdão, e esse negócio está se agravando e agora está num ponto que você não aguenta mais de tanta dor, de gastrite, e a pessoa fala assim, como que você sabe disso, cara? Como? Quem é você? Você é um bruxo? Você é um vidente? Quem já escutou alguma coisa assim na tua vida? Tá. Isso aí é vergonha para a igreja. O mundo é mais propenso a identificar o profético com o ocultismo do que com o reino de Deus, porque eles estão se movendo no sobrenatural e nós estamos muito mais preocupados em fazer uma coisa extremamente comportada que não vai ofender a teologia dos outros. Então, se você se mover no profético, o mundo vai provavelmente perguntar, você é um vidente? Por que se o vidente se move no ocultismo, no espírito de adivinhação, eles não perguntam, você por acaso é evangélico? Por que não? Eles deveriam. Por que o diabo vai ter que ter o sobrenatural e a gente não vai ter o sobrenatural? Porque a gente abriu mão do sobrenatural. Porque a gente pensa que só boa teologia e uma ONG vai dar conta de salvar o mundo, e não vai. Então, voltando para a minha história, senão eu vou começar a ficar revoltado. E daí, você está com aquela pessoa e a pessoa fala assim, como é que você sabe? E você fala, porque o Espírito Santo fala comigo. Eu não sou um vidente. Na verdade, eu sou um amigo de Jesus. E Jesus está vivo, Ele fala comigo. Ele falou disso da tua vida. E Jesus te ama demais. Por isso que Ele está querendo falar com você. Porque Ele quer que você saiba que você é conhecida. E naquele momento a pessoa fala assim, Ele me conhece. Porque de todas as 300 convidados, como que justamente você saberia da minha condição? Então, automaticamente você fala, você acredita que Deus está aqui? É lógico, como que aquela pessoa não vai acreditar? Você acredita que Deus pode também te curar? Faz sentido? Agora, a fé da pessoa, diante do quê? Dos dons de revelação. Se você estiver anotando, anota isso. Isso aqui é um padrãozinho, uma receitinha básica do sobrenatural. Começa com dons de revelação. Ou você tem uma palavra de conhecimento, um discernimento de espíritos, ou uma palavra de sabedoria. Mas muitas vezes é mais fácil você ver esse padrão com palavras de conhecimento. Você tem uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento atinge o coração da pessoa que recebe a palavra, e ela fala assim, eu sou conhecida por Deus. Uau, Deus está aqui. Uau, Deus sabe da minha condição. Uau, Ele é mais perto do que eu imaginava. Essas conclusões levam a pessoa a ter mais fé, mais fé, mais fé, mais fé. Então, você tem o dom de revelação, que já te engatilha para dom de fé. A fé aumenta, te engatilha para dons de poder. Fala comigo, poder. Dons de curas, sinais e maravilhas. Esse é o padrãozinho. É a receita básica. Você vê isso em Marcos 10. Abre comigo, Marcos 10, versículo 46. Isso aqui é a história do cego Bartimeu. E o cego Bartimeu está lá na calçada, clamando, chorando, pedindo, Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Versículo 46, lá no final ele diz assim, quando o cego ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Fala para quem está ao teu lado, ele está te chamando. Essa palavra, essa frase, ele está te chamando, 4 palavras. É a palavra de conhecimento para o cego. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus sabe quem eu sou. Jesus reconhece minha situação. Jesus se importa comigo. Tem uma multidão, mas para Ele eu sou especial. Faz sentido? Nesse momento, a palavra de revelação ou de conhecimento gera nele fé. Versículo 50, acompanha comigo. No versículo 50 diz que ele, lançando sua capa para o lado, de um salto se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que significa isso? Ele tinha uma capa que era o documento legítimo dado pelas autoridades religiosas que ele realmente era um cego. Então, se você tinha uma deficiência, tinha que se apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes faziam um exame. Eles falavam, realmente, ele é um cego. Ele não vai ficar só lá na rua esmolando porque ele é uma farsa e não quer trabalhar e quer ganhar dinheiro. Vamos dar para ele um sinal ou um documento que ele legitimamente é deficiente. Então, eles têm uma capa. Aquela capa é como se fosse uma carteirinha ou um cheque que eles recebiam do governo
ou do Estado, falando: você tem direito a essa quantia porque você é deficiente. É como se ele, lançando a sua capa, fosse alguém que tem direito de receber uma quantia do Estado por ser deficiente, rasgasse o cheque. Jesus te ama, Ele sabe quem você é. Você recebeu uma palavra de conhecimento, existe uma revelação sobre você. O que Ele sabe quem eu sou? Você pega a tua carteira e joga o cheque. Não preciso mais disso. Mas você não foi curado ainda. Ele lança a sua capa sem ser curado, porque ele tinha fé. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Jesus pergunta. O cego responde: mestre, eu quero ver. 52. Jesus disse: vá, a sua o quê? O que curou ele? A sua revelação, fé, poder. Faz sentido? É assim que os dons trabalham, são os caminhos de Deus. Então quando você quer gerar uma atmosfera cheia de fé, cheia de expectativa, entenda, você precisa valorizar o profético. Você precisa valorizar o processo onde o Senhor começa a revelar a mente e o coração dele. Quando você começa a revelar isso, e uma maneira bem prática para você fazer isso, você quer fomentar na tua casa uma cultura profética, faz uma coisa bem simples. É o que eu faço com meus discípulos. Toda vez que eu me encontro com eles, eu faço uma pergunta: o que Deus está te falando? Porque o profético tem a ver com a mente e o coração de Deus. Ele está sempre comunicando a mente e o coração dele. Então quando você pergunta para as pessoas, você vai para, sei lá, você está no teu link, pergunta para os membros do teu link: o que é que Deus está falando com vocês? O que isso quer dizer? Várias coisas. Primeira coisa, Deus está falando. Segunda coisa, Ele quer falar com você. Terceira coisa, a mensagem que você carrega me importa, porque isso afeta a nossa vida. Eu quero escutar, o que é que Deus está te falando? É uma pergunta que empodera, no fundo, é uma pergunta muito empoderadora. Ela está falando: você pode ser um canal de Deus, você tem acesso à mente e coração de Deus. E quando você começa a gerar uma cultura de fé e expectativa, você tem um ambiente propício para o sobrenatural acontecer. Agora, número 2, o segundo pré-requisito para você ter então essa gestão, ou fazer uma gestão ambiental do sobrenatural, é em 2 Timóteo 1. Abre comigo aí, em 2 Timóteo 1, versículo 6. Vocês estão bem? Vocês estão muito quietos hoje. Na verdade, todos os cultos estão, o pessoal está muito quieto. Acho que é dia das mães, né? Muita emoção hoje. Vocês estão bem, gente? Sim. Comeu muito no almoço? Está com sono? Bastante. Versículo 6. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Fala comigo: a chama do dom de Deus. Essa chama do dom de Deus está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo fala no versículo 6 o seguinte: eu impus as minhas mãos sobre você, eu transferi a chama do dom de Deus. Ele poderia só falar a porção do dom de Deus. Ele usa a palavra chama, que ilustra fogo. Ele fala assim: eu transferi fogo do dom de Deus sobre você. Ele fala assim: mantenha vivo. Sabe, uma coisa é você falar assim: Theo, eu preciso de oração. Tudo bem, você vai receber imposição de mãos, você vai receber oração. Ô pastor, eu preciso de oração. Seja o que for, homem de Deus, mulher de Deus, ore por mim. Você pode receber o fogo de Deus. Só que você entenda uma coisa: as pessoas podem transferir e impor as mãos sobre você o dom de Deus. Só que você manter isso vivo é tua responsabilidade. Manutenção nunca é responsabilidade do homem de Deus. Manutenção nunca é responsabilidade da mulher de Deus, é tua responsabilidade. A responsabilidade do ungido de Deus é transferir. A tua responsabilidade como recipiente é manter vivo. Faz sentido? Então ele fala: Timóteo, eu fiz minha parte, você mantenha viva a chama, o fogo. Fala comigo, fogo. Ele não falou a porção, a sacola do dom de Deus, a mochila do dom de Deus, a conta bancária do dom de Deus. Não, ele fala a chama. Tem alguma coisa que ele está falando sobre o dom de Deus, tem a ver com o símbolo do Espírito Santo, que é fogo. E ele fala assim: olha, se você mantiver isso sempre vivo em você, o sobrenatural vai fluir. Porque olha só na sequência, no versículo 7, Paulo diz para Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O que ele está falando? Se você não está mantendo, sabe, olha isso, você não consegue manter a chama de Deus acesa no teu coração se você não for ousado. Porque logo na sequência ele fala: Deus não te deu espírito de covardia. O que significa é que se você é covarde, você apaga o fogo. Mas Deus te deu poder. O que significa é, se você for ousado e manter o fogo aceso, você vai ter poder.
Faz sentido? Então o sobrenatural está ligado diretamente ao quê? Se você é ousado ou você é um covarde. Eu nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus ser usada por Deus de maneira sobrenatural sendo tímido, ou covarde, ou intimidado, ou medroso. E você vai lá e você está doente, você pede oração para um homem de Deus, o cara é baita ungido. Eu nunca vi uma pessoa ungida falar assim: você realmente quer que eu ore por você? É que às vezes eu oro e não dá nada certo. Mas você acha que eu devo orar? Você acha? Acho que eu oro então. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu nunca vi um milagre com uma pessoa orando assim. Pelo contrário, eu não quero ninguém pondo as mãos se a pessoa tem essa atitude. Você nem chega perto de mim, fica longe de mim. Faz sentido? Pessoas que são usadas por Deus são pessoas ousadas. Ou, eu diria de outra maneira, pessoas ousadas são usadas por Deus. Como que eu faço então um ambiente propício para o sobrenatural? Eu preciso entender aonde que existe covardia, aonde que existe medo, aonde existe vergonha. Olha só o que ele diz aqui no versículo 8. Ele diz assim, melhor, no 7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o quê? Segundo o quê? Versículo 8. Fala comigo. Poder. Poder de Deus. Poder está ligado ao teu posicionamento de ousadia. E você começa a pensar, sabe, a gente está trabalhando com Dunamis Pockets, que é a nossa iniciativa de missões universitárias do Dunamis há 9 anos, isso já existe. Dunamis Pockets, inclusive, eu vou aproveitar e fazer o merchan. Se você quer saber mais sobre a história do Dunamis Pockets, tem um livro, Felipe Borges e pastor César Bianco escreveram, Campos em Chamas, e conta sobre o mover de Deus que está acontecendo hoje em dia nas universidades. E está acontecendo coisas incríveis nas universidades do nosso Brasil. E eu falo para você, são poucos lugares no Brasil que você vai encontrar um ambiente tão hostil ao Evangelho quanto as nossas universidades. As pessoas vão falar: Theo, agora você vai ficar meio político. Não vou ficar falando político, eu vou falar para você fatos. Eu posso falar para você porque há 9 anos nós estamos todos os dias nas universidades, em mais de 400 universidades só no Brasil, e em todas elas existe ambiente hostil à mensagem do reino de Deus, porque infelizmente as nossas universidades brasileiras se tornaram muito mais um palanque ideológico do que um centro de formação acadêmico. E a ideologia que eles estão promovendo é contra a ideologia do reino. E naquele lugar as pessoas falam assim: Theo, me ajuda, eu quero abrir um pocket na minha faculdade, mas eu sou o único evangélico. Isso aí a gente escutou tantas vezes. Eu falo assim: tá bom, escuta uma coisa. Primeira coisa, você não vai acreditar, mas existem diversos outros evangélicos na tua faculdade. Impossível, não tem. Eu sou a única, eu sou o único. Eu tenho certeza, em 400 universidades que nós estamos, não teve nenhuma que o cara foi o único. Nenhum. Eu te garanto que qualquer universidade do Brasil que você for hoje, está cheio de evangélico. Eles só estão tudo escondido. O momento que leva um líder de Dunamis Pocket se posicionando, os outros falam: eu também sou evangélico, acho que eu vou aqui frequentar esse negócio com vocês. Acho que agora eu estou criando um pouco mais de coragem. Porque uma pessoa se posicionando com ousadia dá permissão para pessoas saírem debaixo de um regime de medo. E quando a pessoa se posiciona, ele está falando assim: não se envergonhe do Evangelho. Faz um tempo já, eu estava conversando com uma pessoa que teve uma situação um tanto quanto engraçada. Essa pessoa estudou com uma outra pessoa na faculdade, e quando eles estavam na faculdade, acho que eles não estavam tão apaixonados por Jesus, e daí eles se encontraram depois de anos aqui na igreja. E daí é aquela situação que você entra: você é evangélico? Deu, cara, e você é evangélico? Falou: mas você, quando que você se converteu? Não, é que eu cresci lá cristão. E você? Eu também lancei. Então na faculdade. Porque os caras estavam tudo envergonhados, escondidos na faculdade. Eu te garanto que na tua faculdade, você que é universitário, está cheio de pessoas que são cristãs lá dentro. Só que às vezes carece de uma pessoa se levantar e se posicionar. E quando essa pessoa se posiciona, outras pessoas vão criar coragem para aquilo. A verdade é que o sobrenatural, ele reconhece ousadia. Olha só em Atos, capítulo 4, versículo 23. Pedro foi jogado na cadeia, ele é solto junto com os outros apóstolos. Eles estavam pregando o evangelho, e depois eles são soltos debaixo de uma ameaça.
os fariseus ameaçam ele: se você continuar pregando o evangelho, nós vamos jogar você de volta para a cadeia, vamos te torturar. Daí no versículo 23, e solto eles, 4:23, e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. Eles foram para a igreja, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram ao Senhor: Deus, tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Versículo 26, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos. Aqui eles têm a perseguição dos fariseus e agora das autoridades romanas. Então duplicou a perseguição vindo sobre eles. Versículo 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles estão falando, tudo que o Senhor tinha nos dado de missão, nós estávamos fazendo, só que agora Roma e a sinagoga estão nos perseguindo. Versículo 29, acompanha comigo, Atos 4:29. Agora pois, ó Senhor, isso aqui é a oração dos apóstolos ao Senhor. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ele está falando assim, olha só o que eles estão falando, presta atenção nas ameaças que eles estão fazendo para a gente, e concede aos teus servos um livramento. É isso que você tem na tua Bíblia? O que você tem na tua Bíblia? E concede aos teus servos proteção. Não, eles não estão preocupados com o livramento. Os apóstolos estão nem aí para proteção. Eles estão, se tiver que morrer, a gente morre. A única coisa que a gente tem que saber é, se for para morrer, que a gente morra falando a palavra ousadamente. Concede aos teus servos, presta atenção no versículo 29, que falem com toda a ousadia a tua palavra. O que eles estavam querendo? Deus só nos dá ousadia. A gente não precisa de livramento, a gente não precisa de proteção, a única coisa que a gente precisa é ousadia. Eles estão ameaçando a gente vai com ousadia para cima deles. Para você gerar um ambiente onde é propício o sobrenatural, você precisa ter uma vida em constante ofensiva. O que significa isso? Que você vai ser bruto com as pessoas, você vai ser mal educado com as pessoas. Não quer dizer isso, quer dizer que você vai jogar para ganhar e você não vai jogar para não perder. Tem muito crente pensando, eu quero ficar aqui, Deus só me deixa aqui no meu canto, contanto que eu não perca a salvação, contanto que ninguém venha me perseguir, e volte Jesus, Maranata. Tem gente que está clamando Maranata, Maranata, não é porque eles querem que o reino de Deus seja estabelecido, é porque o cara está morrendo de medo e quer sair daqui. Faz sentido? É um crente que não está vivendo de uma maneira vitoriosa. A pessoa que está vivendo de uma maneira vitoriosa está falando assim, me dá ousadia, Deus, me dá mais ousadia, Deus, para eu continuar pregando a tua palavra. E olha só o que acontece no versículo 30, ele fala, conceda aos teus servos ousadia, para que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 30, fala comigo, enquanto o quê? Estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios. Em outras palavras, o Senhor fala assim, se você pregar com ousadia, enquanto você fala com ousadia, eu estendo a minha mão e eu começo a curar as pessoas. Eu vou fazer milagres, eu vou curar os enfermos, eu vou fazer prodígios, porque o sobrenatural respeita ousadia. Se você quer começar a ter um ambiente onde você fala assim, Deus, a gente quer realmente experimentar o sobrenatural de uma maneira constante, natural, é importantíssimo. A primeira coisa que você precisa falar assim, Deus, eu preciso me livrar do medo. O sobrenatural não vai fluir de uma maneira sustentável no lugar onde tem medo. A gente não tem tempo para entrar nisso, mas 1 João 4, versículo 16 a 18, depois você lê em casa. 1 João 4, 16 a 18, fala sobre o perfeito amor elimina todo medo. Se você quer ser aperfeiçoado em amor, você vai amadurecer no amor, sabe? Quanto mais sobrenatural você quer experimentar na tua cultura, como fornecedor do sobrenatural, não como consumidor do sobrenatural. Quanto mais você quer passar o sobrenatural para as pessoas, não só receber, mas passar, fornecer, produzir sobrenatural, mais resolvido você tem que estar na tua alma. Você tem que estar livre do temor dos homens, você tem que estar convicto que você é amado, você tem que estar seguro
2 Coríntios 3 fala: onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Você tem que estar livre. Se você quer o Espírito de Deus perto de você, aonde você está, ele só se move onde existe liberdade. A gente pensa: se o Espírito de Deus está aqui, tem liberdade para ficar dando pirueta e sair correndo e pular, para dançar, livre para correr. Não. O que está querendo também dizer aqui é o seguinte: onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Em outras palavras, se tem libertação, se você está vivendo uma vida que é livre de grilhões, o Espírito de Deus está lá. Faz sentido? Então, quanto mais... Agora, Theo, mas então quer dizer que se eu não tiver amado, convicção que eu sou um filho amado, se eu não tiver livre de medo, se eu não tiver uma pessoa livre dos grilhões, eu não vou experimentar o sobrenatural? Não é isso que eu estou falando. Você experimenta o sobrenatural do jeito que você está. Agora, para você passar o sobrenatural, produzir o sobrenatural, fornecer o sobrenatural na tua faculdade, na tua empresa, no teu condomínio, na tua academia, seja onde for que você está atuando, no mercado, na padaria, no banco, você pagando as contas, para você ser o canal do sobrenatural, você tem que estar bem resolvido, de uma maneira sustentável, para gerar uma cultura do sobrenatural. Quanto mais apostólica a cultura, mais necessidade de cura interior, para resolver as questões. Porque o apostólico, ele levanta muitas questões, que se você for inseguro, você começa a falar assim: Deus, mas isso, e aquilo, porque o poder, a unção, as manifestações do Espírito Santo, elas trazem à superfície muita coisa. Então, quanto mais resolvido você está, o Senhor está falando assim, essa vida que você fala assim: eu vou viver para ganhar, eu vou partir para cima deles. É basicamente isso. Eu lembro quando, meu primeiro dia de faculdade, primeira semana de faculdade, eu cheguei lá, 18 anos de idade, outro país, Estados Unidos, fui estudar, eu ia começar morando na República da faculdade. O pastor, que era amigo da nossa família, me levou para lá e ele falou assim para mim: Theo, ele me deixou lá na faculdade, falou assim: Theo, foi o seguinte, que legal que você vai estudar aqui, e vai ser um tempo muito bom na tua vida, eu quero só te dar um conselho, você precisa achar amizades cristãs. Eu falei: não, beleza, eu entendo isso. Você precisa achar um clube cristão aí, você precisa achar um estudo bíblico, faz alguma coisa, só que você tem que achar um pessoal que acredita no que você acredita, porque você sabe como que é aqui, esse ambiente aqui, o pessoal mora tudo aqui nesses apartamentos aqui, é promiscuidade, é droga, é tudo que você, é loucura aqui, cara. Eu falei: não, beleza, pode deixar, eu vou achar. Eu fui lá e procurei, eu achei um estudo bíblico de quarta-feira à tarde, fui no estudo bíblico, primeira vez, foi minha primeira e minha última vez que fui lá, e eu entro, tinham 20 a 30 pessoas, tinha um cara no violão, todo mundo balbuciando a música, tipo, legal, bom, daí termina, entra a parte da palavra, daí o cara fala assim: pessoal, a gente vai começar agora, esse semestre, a gente vai sobreviver, lá fora tem muito pecado, mas aqui a gente é cristão, a gente vai sobreviver. Tipo, o que esses caras estão falando? Nunca mais pisei para dentro daquele estudo bíblico. Sabe o que eu fui fazer? Fui me desviar. Como assim então? Fui me desviar. Por quê? As pessoas estão desviadas, estavam vivendo de maneira ousada atrás de alguma coisa. Porque uma pessoa de 18 anos de idade está procurando uma causa, alguém que viva com tudo alguma coisa. É à noite, então vamos viver com tudo à noite. Foi assim que eu me desviei. Não é porque eu estava louco para pecar, eu só queria ter alguma coisa que era intenso. Eu acho que tem muito crente que se desvia porque o evangelho que é pregado para eles é um evangelho extremamente seguro e um tédio. Qual que é o teu intuito para você ser um crente? Não pecar. Boring. Tipo, é isso que é o evangelho? Não, o evangelho é o quê? É eu espantar a escuridão. O evangelho é o quê? É eu levar o reino de Deus aonde tem trevas. O que é o evangelho? Eu libertar cativos. O evangelho é o quê? Eu curar enfermos. O evangelho é o quê? Eu estabelecer o reino de Deus. O evangelho envolve uma guerra. A pessoa que fala assim, sim, para isso, ela entende, é minha causa de vida. Agora, o evangelho que a gente prega é o quê? Senta aqui num banco da igreja evangélica, tem uma contagem regressiva, qualquer hora Jesus vai voltar, ou você vai morrer, o importa é que aqui você vai pastar nessa terra, mas um dia você vai viver uma coisa boa numa outra terra. E daí você tem uma geração, e por isso que você não entende, porque países de terceiro mundo tem as maiores igrejas do mundo, e uma situação social
completamente uma calamidade. Por quê? É o evangelho que a gente prega, é um evangelho de salvação, é um evangelho de assistencialista, é um evangelho que fala assim: olha, é o seguinte, você não precisa produzir sobrenatural, você só precisa receber o sobrenatural. Você não tem dinheiro, vem para a igreja, ora aí para Deus trazer dinheiro. Você está doente, ora aí para Deus te curar. Em nenhum momento está falando uma igreja que vai produzir o sobrenatural para a sociedade. Uma igreja que produz o sobrenatural para a sociedade é uma igreja que está constantemente na ofensiva. É uma igreja que fala: não preciso de proteção, Deus, se eu tiver que morrer eu morro. O que eu preciso é de ousadia. Eu não preciso de livramento, Deus. O que eu preciso é que o Senhor me dê intrepidez para eu encarar essas trevas que estão lá fora. Faz sentido? Isso é o que a Monte Sião é chamada a fazer. Se você está procurando uma igreja que é confortável, aqui não é o teu lugar. Aqui a gente está falando assim: olha, sai desse lugar e vai fazer o sobrenatural lá fora. É por isso que nós fazemos cultos de domingo. Nós não fazemos cultos de domingo para cumprirmos mais uma coisa religiosa de fazer. Não, aqui é um centro de treinamento, onde Deus vai te dar ferramentas para você aplicar fora daqui e levar o reino de Deus fora daqui. Faz sentido? E por final, eu termino com isso aqui. Apocalipse 3, versículo 15. A palavra de Deus fala assim, Jesus fala em Apocalipse 3, versículo 15: eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras de Jesus. São palavras fortes, concorda comigo? Seria horrível você escutar isso de qualquer pessoa que você conhece aqui nessa terra. Imagina um amigo teu falando: eu quero vomitar você da minha boca. É muito ruim você escutar da tua namorada: eu quero vomitar você da minha boca. Isso praticamente é um término de namoro. E agora imagina Jesus falar para vocês: pô, Jesus, pensei que você me amasse. Ele falou: eu te amo, mas eu quero te vomitar da minha boca, porque você não é quente e você não é frio. A pergunta é, e eu sempre falo isso, e eu sei que para alguns você está escutando isso pela 20ª vez, mas eu vou repetir porque é importante. A pergunta é: você é um termômetro ou você é um termostato? Um termômetro, ele simplesmente indica a temperatura do ambiente. Um termostato, ele vai determinar a temperatura que deve ser independente do que já está no ambiente. O termostato fala: é 20 graus, subiu para 21, entra o ar-condicionado, vai baixar para 20. O termostato fala: está 17 graus, entra o aquecedor, vamos subir até para 20. Faz sentido? Quem que Deus, ou quem que Jesus quer vomitar da sua boca? Termômetros. Morno não é quente nem frio. O que morno é? É ambiente. Morno não é quente nem frio. O que morno é? É o crente que entra na faculdade e fala: eu não quero fazer diferença, o que eu quero fazer é ser um camaleão. Se eles vão para a direita, eu vou para a direita. Se eles vão para a esquerda, eu vou para a esquerda. É o cara que pega um novo trabalho e fala assim: eu não quero fazer história aqui, eu quero simplesmente ser, eu quero sobreviver, eu quero simplesmente fluir com todo mundo. Esse é o termômetro. Jesus fala: eu vou vomitar você da minha boca. Antes você fosse a minha oposição. Mas não seja simplesmente o fruto ou o resultado do teu ambiente. O que ele está falando assim: olha, você sendo um termômetro, você está quebrando a essência do cristianismo, que é fazer a diferença. Faz sentido? Então, quando o Senhor está falando assim: olha, eu vou... Agora imagina isso, você vem para um culto desse, e talvez não nesse culto, porque eu estou um pouquinho acelerado hoje, mas talvez no outro culto que você é um pouco mais inspirado, você sai com o fogo do Espírito Santo. Talvez hoje não, mas enfim. Aí você chega aqui, você senta e você começa a adoração. Daí você levanta, o Espírito Santo começa a trabalhar com você. Você começa a aquecer teu coração. Daí chega na hora dos avisos, o negócio já está mais quente. Chega na palavra, daí aumenta mais o fogo. E cara, chega na hora no final aqui na ministração, você está tipo borbulhando, cheio do fogo do Espírito Santo. Quem já experimentou um culto onde você estava cheio do fogo do Espírito Santo? No término, você estava cheio do fogo do Espírito Santo. Tá bom, então deixa eu só te falar uma coisa. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: hoje nesse culto você está sentado na boca do fogão. Entendeu? Imagina o culto sendo um fogão de 800 bocas. Cada um escolhe uma boca e senta. Daí o Espírito Santo vai e liga. Começa o fogo baixo. Até o final do culto está no fogo alto. E você é essa panela que está fervendo,
cheio da chama do dom de Deus na tua vida, e daí termina o culto, segunda-feira, Ele tira você da boca do fogão e te põe dentro de uma geladeira chamada sociedade. A sociedade, ela vai te gelar, é a função dela fazer isso. Como que a gente sabe que a sociedade, a função dela é te gelar? Só escuta, eu vou ler para você em Efésios 2, versículo 1, Paulo fala, só escuta: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. A presente ordem deste mundo é apagar teu fogo. E o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Satanás que atua naqueles que estão vivendo na desobediência, debaixo da ordem do presente século, que é o freezer. Então você sai da boca do fogão, uma panela com água fervendo, e é posta dentro de um freezer. Segunda-feira você está fervendo, terça-feira você está quente ainda, quarta-feira você já esfriou um pouco, quinta-feira você está morno, sexta-feira você já está gelado, sábado você está, pelo amor de Deus, não vejo a hora do domingo chegar, eu estou mal e mal conseguindo sobreviver. Daí beleza, daí a gente acende o fogão de novo aqui, daí você termina o culto. Segunda-feira você entra na geladeira fervendo. Segunda-feira que começa, você chega no trabalho, está amarrado, em nome de Jesus, show. Sexta-feira você já está falando, aonde que é o after party? Você foi esfriando. Faz sentido? Sabe o que é isso aí? Bem-vindo ao evangelho, o evangelho pentecostal no Brasil, é isso. Você está na balada, você está no mundo, você está no meio do pecado, e tem crente lá que sabe o linguajar, sabe as músicas que você canta na igreja. Por quê? O cara ferve no domingo e está frio já no sábado, desesperado para voltar na boca do fogão no domingo. Por quê? Ele não conseguiu achar o ecossistema sustentável para manter um ambiente propício para o sobrenatural constantemente. Faz sentido? Aí você tem uma ideia, eu vou lá para Decathlon, eu vou comprar aquele fogareiro portátil de acampamento. Sabe o que eu estou falando? Aí você bota o fogareiro portátil pequenininho de acampamento dentro da geladeira, e você consegue então sair de um culto avivado, cheio do fogo, fervendo, e segunda-feira liga lá o teu fogareiro, e você bota naquele fogalzinho portátil de acampamento, e fecha a geladeira. O que acontece? Agora vai esfriar? Não vai esfriar, porque você conseguiu uma maneira de manter-se aquecido mesmo dentro da geladeira. Então tem fogo. Agora o que está acontecendo? Você tem um sistema indo de uma direção e outro sistema em conflito. Então você tem, eu vou te esfriar. Você fala assim, não, eu vou te aquecer. Eu vou te esfriar. Não, eu vou te aquecer. Faz sentido? Você precisa encontrar um fogareiro portátil. Não sei onde você vai conseguir isso, mas você vai ter que ir com Deus e falar: Deus, como que eu vou manter essa chama acesa de segunda a sexta, a sábado, a domingo? Eu não posso chegar aqui frio, eu já tenho que continuar aqui, chegar aqui fervendo, para aumentar mais ainda a temperatura, para eu passar a semana e manter o meu coração aquecido, mesmo dentro de uma geladeira que se chama sociedade. Mas eu vou encontrar dentro da sociedade um ecossistema que alimenta o meu fogo. Faz sentido? Agora, 3 dias atrás eu estava em Brasília, ou 2 dias atrás eu estava em Brasília, conversando com alguns pastores. São pastores que já viveram muitas coisas no Evangelho, e eles estavam falando para mim sobre década de 90, como que era Brasília, a igreja de Brasília na década de 90. Eles falaram: Theo, teve aquele mover, era tanta coisa, cara, era batalha espiritual, era mapeamento das cidades, a gente pegava óleo de unção, cara, a gente ungia tudo aqui, os prédios do governo, a gente fazia atos proféticos, e era Valnice Milhomes, ajudava a gente, a Neuza Tioca também, era todo aquele mover de batalha espiritual. Quem pegou essa época aí? Levanta a mão, você pegou essa? Tá. E aí, cara, como é que foi isso aí? Pô, foi aquela época foi demais, né? Mas hoje aqui é diferente. Hoje em dia o Senhor está se movendo de uma maneira diferente. E você vê diferença de lá atrás para agora. E esse pastor falou assim para mim: é nítido, é óbvio que tem diferença. Eu falei: como assim? Aquela época nós limpamos os céus de Brasília. Hoje a gente vê nitidamente a diferença nesse lugar. Eu
Mas como que você vê essa diferença? Fala assim, você tinha que ver como que era difícil a gente ver o sobrenatural em Brasília naquela época. Você tinha que ver como que era difícil plantação de igreja, como que era difícil você conseguir salvação no altar, como que era difícil você ter restauração, como que era difícil você ver a obra de Deus expandindo. E daí de repente alguma coisa foi sendo desligada nos ares, e hoje nós temos céus abertos. Hoje, se você está vendo lá em Brasília, pessoas se reunindo em praça pública, adolescentes, 4.000, 3.000 adolescentes numa terça-feira à noite, esse pastor está falando, é porque alguém fez esse trabalho, porque antigamente os céus eram fechados. Eu falei, uau, e eu estava estudando para essa mensagem de hoje, e o Espírito Santo começou a falar comigo. A geladeira. Meu Deus, como assim? O Senhor começou a falar comigo, sabe, não é só você ferver na boca do fogão e depois você vir com uma panela fervendo dentro de uma geladeira que eventualmente vai gelar aquilo que está fervendo hoje. Não é só você ir lá para o Decathlon comprar lá o teu fogareiro portátil, você pluga e você consegue ter um fogo que não vai fazer com que você perca teu calor, mas que você combata o gelo que a sociedade quer pôr em você. É você manter o teu fogo aceso, mas em algum momento você tem que entender que você tem que desplugar da parede a geladeira. E se você despluga da parede a geladeira, você com o fogareiro portátil dentro da geladeira, o que é que acontece em questão de tempo? O freezer pega fogo. Deus está esperando uma igreja que faz isso. Tem gente que já desplugou a geladeira da parede, só que a gente não vai fazer o freezer pegar fogo se a gente não conseguir encontrar um ecossistema, uma conexão ao reino de Deus que nos alimenta constantemente dentro da sociedade. Faz sentido o que eu estou falando? E é isso que eu estou falando sobre um mover sobrenatural que é sustentável, não um mover sobrenatural que é recluso a uma reunião pentecostal. É algo constante. Eu preciso hoje, entenda uma coisa, se você tiver que sair com algo aqui hoje, só saia com isso carregando no teu coração. Você, eu, nós precisamos descobrir um ecossistema que te conecta a esse fogo constantemente, independente se é dentro da igreja ou fora da igreja. Isso é o que vai transformar a nação. Se não for, você só tem algo que vai crescer a igreja. Para você ver uma coisa que vai transformar a nação, você precisa achar esse ecossistema. É o que Paulo fala para Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que eu pus em você. Você vem para a conferência apostólica, Paulo fala, eu imponho minhas mãos, você sai rodopiando na unção, se estrebuchando no chão, cheio do fogo, glória a Deus. Agora eu vou embora, quem que vai manter essa chama acesa? Você vai ter que manter essa chama acesa. Faz sentido? O Senhor está nos chamando para ser essa igreja. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. A gente vai terminar aqui. E eu creio que hoje nós terminamos essa série, mas entendendo, Pai, o Senhor quer fazer um mover que é sustentável no nosso meio. O Senhor quer gerar uma cultura do sobrenatural no nosso meio. Aonde você estiver, fecha os teus olhos. Eu vou orar com você. Põe tua mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor quer operar o sobrenatural em mim e através de mim. Então nesta noite eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude a gerar uma atmosfera de fé, não só dentro da igreja, mas na minha casa, aonde eu estudo, aonde eu trabalho. Pai, eu quero viver uma vida que está constantemente na ofensiva, não jogando para não perder, mas jogando para ganhar. Me dá ousadia e intrepidez para abrir caminho para o sobrenatural. E hoje à noite eu me conecto ao ecossistema do reino, que mesmo no meio de um freezer, mantém a chama do meu coração acesa. Eu quero, Deus, manter esse fogo aceso. Muito obrigado pela imposição de mãos, pela transferência de unção, pelos cultos cheios de fogo. Mas me ensina, Deus, a viver isso de segunda a sexta.
para que eu venha ser um canal do teu sobrenatural de maneira natural, em nome de Jesus, amém.